Bom, pessoal, vamos assistir esse vídeo aqui, né? Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar... né, pessoal? Ai, ai. Galera, no Brasil a gente não morre de tédio, né? Então vamos lá analisar esse cenário, tá? De maneira detalhada, técnica, ok? E sem nenhuma paixão política, ok? Tá, vamos lá. Era só um filho tentando conseguir dinheiro privado para fazer um filme sobre o seu pai. Talvez essa frase tenha marcado o momento em que a pré-campanha de Flávio Bolsonaro entrou oficialmente numa zona de risco político real. Porque o problema desse caso não está apenas no conteúdo dos áudios vazados ou na relação com Daniel Vorcaro. O problema maior talvez seja o que isso simboliza politicamente daqui para frente. E principalmente o que ainda pode surgir. Porque existe um detalhe importantíssimo que alguns estão ignorando agora. Quem soltou esse material foi o Intercept. E o Intercept raramente opera despejando tudo de uma vez. O método deles, historicamente, é outro. Publicar em ondas, entende? Fragmentando a crise, um pouco aqui, um pouco ali, ao longo do tempo, para manter o desgaste político permanente. Foi assim em vários escândalos anteriores. Eles liberam um trecho, observam a reação do público, deixam a narrativa amadurecer e depois publicam novas informações, novos áudios, novas mensagens, novos bastidores. E isso muda completamente a gravidade da situação para Flávio Bolsonaro. Porque talvez o maior medo agora não seja o que já saiu. O maior medo pode ser justamente o que ainda não saiu. Na política moderna, uma crise contínua é muito mais destrutiva do que uma crise explosiva única. Quando o escândalo morre rápido, o político consegue reorganizar a narrativa, reorganizar aliados e reconstruir a imagem. Mas quando novas informações aparecem semana após semana, o desgaste psicológico vai corroendo lentamente a confiança, estabilidade e credibilidade pública. E é exatamente aí que a situação começa a ficar perigosa para o projeto político de Flávio. Até aqui ele vinha construindo uma estratégia extremamente sofisticada para 2026, como eu falei em outros vídeos. Menos confronto direto do que Jair Bolsonaro, menos impulsividade, mais pragmatismo, mais estabilidade emocional, mais diálogo com o eleitor moderado, mais aproximação institucional. Ele tentava se vender como uma versão evoluída do bolsonarismo, uma continuidade sem o mesmo desgaste emocional do pai. Só que esse episódio bate exatamente no coração dessa construção. Confiança institucional. Porque quando aparecem áudios vazados, negociações milionárias, proximidade com banqueiro investigado, movimentações financeiras ligadas à família Bolsonaro e um projeto político midiático envolvendo o próprio Jair Bolsonaro, a imagem pública muda imediatamente. E talvez a tentativa de defesa dele tenha piorado parte disso. Quando o Flávio disse que era só um filho querendo dinheiro privado para fazer um filme sobre o pai, ele tenta transformar uma questão política e financeira gigantesca numa narrativa afetiva familiar. Só que o eleitor percebe a distância entre as duas coisas. Não estamos falando de um cineasta independente buscando apoio cultural. Estamos falando de um senador da República, provável presidenciável da direita, negociando milhões com um empresário investigado no centro de um escândalo financeiro nacional, o maior do país. E política moderna não é apenas sobre legalidade. É sobre percepção. O eleitor médio não pensa como um advogado criminalista. Ele pensa emocionalmente. Ele olha e conclui, pode até não ser crime, mas parece estranho. E quando a percepção de estranho começa a crescer, o problema político se torna enorme. Mas talvez exista algo ainda mais delicado do que a reação da oposição. A grande questão agora é como os aliados vão reagir.
Porque a base bolsonarista raiz provavelmente continuará defendendo Flávio independentemente do que aconteça. O bolsonarismo mais fiel opera muito mais na lógica de identidade política do que na lógica de crise reputacional. A questão nunca foi essa. O verdadeiro problema está fora da bolha. Está em figuras como Sérgio Moro, Partido Novo, lideranças liberais, conservadores institucionais e até nomes como Nicolas Ferreira, que, embora próximos politicamente, também precisam proteger a própria imagem pública nacional. Porque alianças políticas funcionam muito pela percepção de viabilidade. E existe uma diferença enorme entre apoiar alguém forte e se associar a alguém entrando numa espiral de desgaste contínuo. Se o Intercept continuar soltando material gradualmente, muitos aliados começarão a enfrentar um dilema silencioso: permanecer próximos de Flávio e correr o risco de desgaste conjunto, ou começar um afastamento lento e estratégico. E isso é extremamente importante, meus amigos, porque campanhas presidenciais não morrem apenas quando o candidato perde apoio popular. Muitas vezes elas começam a morrer quando aliados passam a ficar desconfortáveis. A política tem algo muito parecido com o mercado financeiro: a chamada confiança. Quando a percepção de risco sobe demais, os investidores saem. Na política, quando o risco reputacional sobe demais, os aliados começam a recuar silenciosamente. E talvez esse seja o primeiro teste real da candidatura Flávio Bolsonaro. Até aqui, ele estava crescendo, porque parecia representar algo raro dentro da direita atual: continuidade com moderação. Bolsonaro sem caos permanente, conservadorismo sem explosão constante, pragmatismo sem ruptura com a base. Só que agora surge um problema gravíssimo: a possibilidade dele começar a herdar exatamente aquilo que tentava suavizar na imagem da família Bolsonaro: desgaste moral, suspeitas de bastidores nebulosos e associação com escândalos financeiros. E o timing talvez seja o pior possível, porque isso acontece justamente quando o Flávio começava a tentar conquistar o eleitor que mais importa numa eleição presidencial: o eleitor moderado que rejeita radicalismo, desgaste ético e sensação de instabilidade. O eleitor de centro tolera divergência ideológica, mas ele costuma fugir rapidamente de percepção de escândalo contínuo. E se novas revelações realmente continuarem surgindo nas próximas semanas, a grande pergunta deixará de ser: Flávio consegue sobreviver a essa crise? A pergunta vai passar a ser outra: quantos aliados estarão dispostos a afundar junto com ele? Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Lembrando que hoje à noite vamos ter um outro vídeo sobre esse caso, ok? E bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e se concorda comigo ou não, comente aqui embaixo para a gente debater um pouco, ok? Até o próximo vídeo.